sou Marisa, sou da UERJ, conheço a Rose, a Virgínia, a Estela e alguns de vocês. Bom, a Rose pediu que eu pudesse falar um pouco sobre pesquisa e formação. E eu pensei em falar exatamente de pesquisa como intervenção na formação. Como entender uma pesquisa como um modo de estar intervindo num certo campo aonde eu estou incluída. Então, pensar essa formação como algo que todos nós que estamos participando de um percurso estamos intervindo e nos modificando. Ia começar então falando um pouco dessa minha implicação com a formação. Eu sou professora, sou psicóloga, trabalho na UERJ dando aulas para psicólogos. Ao mesmo tempo, eu faço pesquisa no campo da educação e venho de um ano passado, de uma experiência com a Rede de Proteção ao Educando. Não sei se vocês conhecem a RPE do município do Rio de Janeiro, onde eu e Kátia Aguiar, que é da UF, fomos chamadas para buscar pensar com os psicólogos como fazer para estar na rede, para entrar na rede. Isso porque, desde a década de 90, que não havia a possibilidade de ter psicólogo no município, era ilegal, e agora se tinha essa possibilidade de pensar nesse lugar. E queriam então que a gente pensasse um lugar institucional. Então nós fomos para lá e passamos 2 anos, e um pouco do que eu trouxe para a gente pensar adveio o efeito de estar vivendo essa pesquisa onde nós mesmos estávamos pensando no nosso lugar ainda. Então, eu vou partir então de uma aposta que toda pesquisa é uma intervenção. Toda formação, ela é de algum modo uma produção de conhecimento, portanto ela é uma investigação, ela é uma pesquisa, e que nesse percurso de produzir conhecimento, ela vai nos modificando. Ela vai trazendo para a gente outras experiências, outras maneiras de estar pensando, outros conhecimentos. Conhecimento ou entendimento como produção. E aí vem uma primeira questão, que eu acho que é uma questão colocada a partir de um paradigma antigo, cientificista, que pensa assim, bom, como é que fica essa questão da informalidade? Como é que fica essa questão do saber? No paradigma clássico, saber é aquilo que a gente estudou de alguma maneira, é aquilo que está configurado como verdade e que a gente vai a campo, então, para ensinar. Fora isso, o que sobra? Sobra a informalidade. Eu vou lá para ver o que rola, para fazer qualquer coisa. Quer dizer, a pesquisa e intervenção vai botar essa dualidade de informalidade cotidiana, informal, e saber, botar essa dualidade de intenção. Por quê? Porque o que me coloca na porta de uma escola com possibilidades de trabalhar naquela escola não é necessariamente a quantidade de saberes, de respostas, de sucessos prontinhos para fazer circular, senão toda uma experiência e estudos que podem me potencializar, entrar ali para indagar. Então a gente escapa desse lugar de informalidade ao saber, porque é claro que todos os conhecimentos, formações, experiências que eu vivi, eles me dão algo, mas esse algo não são respostas prontas, percurso pronto para que o outro saiba, para que o outro memorize, senão condições que eu tenho de entrar em interlocução com aqueles que eu vou encontrar, seja eu educadora, assistente social, psicóloga. Essa rede de proteção do campo é um grande encontro entre assistentes sociais, psicólogos e educadores. O que cada um de nós dispunha de experiência para colocar a serviço de entender o que se passava, de acolher os desafios que a gente tinha para juntos a gente tentar compor um caminho possível entre tantos. Bom, e aí o percurso então que a gente vai construindo,
que a gente poderia chamar tradicionalmente, é um método. Mas por que a gente não gosta de falar de método? Porque normalmente o método traz aquela ideia de que, princípio, meio e fim já estão dados, eu vou lá para aplicar aquilo e para colher os dados que ele vem daí. Então a gente prefere falar em percursos, em sinais, pistas que possam ir nos ajudando a construir este caminho. E aí eu diria que essa perspectiva de uma científica clássica, do cientificismo clássico, nos coloca no que a gente chama de ético-estético-político. E o que seria esse ético-estético-político? Quer dizer, quando eu entro num campo, então eu tenho como desafio criação. Por quê? Eu tenho uma bagagem, mas essa bagagem ela não vai cair para que o outro memorize. Essa bagagem serve como um primeiro contato de disponibilização para criar problemas, criar indagações, não para resolver problemas, mas para criá-los. Por que não para resolver? Porque o problema, ele se constitui a partir de um certo corte que a gente faz na realidade. Quando eu digo assim, crianças que têm fome não aprendem. Só de eu organizar a leitura que eu faço da realidade por essa maneira, eu já dou as saídas que tenho aí. Bom, vou botar para comer, que aí acabou o problema. Então, a maneira como a gente estrutura o problema é a maneira praticamente que a gente dá de alguns caminhos. Então, quando a gente chega lá, se a gente vai resolver problema, a gente vai se colocar exatamente naquilo que já está posto e que já criou a realidade daquela maneira. Se a gente quer uma inserção para mudanças, então problematizar é potencializar outras perguntas, é enriquecer aquela realidade de outras entradas, é criar um certo campo indagativo onde cada um de nós possa, a partir daquilo que traz, dispor-se a ser afetado, pensar e compartilhar problemas, problematizações, criar outros recortes. Então a isso a gente chamaria de uma estética, de um desafio à criação de um percurso de problematização. A gente poderia associar a estética aí à ética, por quê? Porque no momento que a gente se afeta e a gente se põe a pensar, escolhas vão acontecer. Entre nós, escolhas de priorizações, de caminhos, de construções, elas vão se dando. E a ética é exatamente esse exercício do estar ali fazendo escolhas com o outro. E aí se coloca a política, não no sentido tão atual agora das eleições. Esse também poderia ser atravessado por um pensar político, mas efetivamente é a coisa que menos acontece. Já vi uns papotões lá, okay. Política aí seria exatamente esse campo de encontro, esse desafio à publicização, onde o outro não é espectador, senão o outro é mais um espectro que se produz ali. Então, o público aí é aquele em comum, entre nós. É esse desafio de estar fazendo coletivos que possam se tensionar e problematizar o que se passa. Aí estaria, então, para nós um desafio da ordem ética, estética e política, tá? Que é uma outra postura diferente que se fosse uma postura clássica cientificista, de especialista que saiba. E que vai dizer para o outro, através de uma montagem hierárquica, aquilo que ele desconhece. Quando a gente pensa que o que se passa num determinado campo, é esse campo que se dobra em nós ali. Não é o campo que eu tinha antes e que eu vou tentar, de alguma maneira, fazê-lo ali funcionar. Aí a gente só cria, porque trabalha com as formas, cada um com a sua, a gente só pode criar campo ali de tensionamento que a gente chama não produtivo. Porque a gente acaba criando e caindo da esparrela tão cara ao neoliberalismo, que é a competitividade. Quem está com a razão? Quem está com a verdade? Quem é que vai dizer e interferir, vai dizer ali? Isso não nos interessa, isso já está dado. Isso não vem dando a nós condições e qualidade de trabalho. Bom, então, a pesquisa, então, ela vai se dar no que a gente chama plano de micropolítica. E o que seria essa micropolítica? A gente pensa que a macropolítica
leis, normas, regras que já estão dadas. É essa maneira que já foi, de alguma maneira, ou de algum modo, né, regrada para funcionar. São as referências que se tem. Esse é o campo, é o plano macro. Como é que esse plano macro atravessa a vida das coletividades? É que nos interessa, porque aí é o que a gente chama plano micropolítico. É o plano que das turbulências. Existe todo um modo, ou programa, ou currículo, ou primeiro bimestre, ou aluno, ou adolescente, tudo aquilo que já é bem definido como artigo, de algum modo atravessa aquilo que a gente tem ali como coletivo e produz um movimento. É esse movimento que a gente chama de micropolítico, porque ele não é pequeno. A questão não é do grande e do pequeno. A ênfase ou a lupa, ela vai sobre um processo. A lupa vai sobre um movimento que se dá de diversos modos, quer se chocando com aquela realidade, quer compondo com ela, quer derivando dela. Ou seja, algo se passa que a gente chama de plano de experimentação, que é esse choque. Choque aí não só de oposição. A oposição é possível, mas é o movimento que se produz a partir de um regramento e da nossa vida. O que aquela vida traz como efeito. É esse efeito que nos interessa. Porque aí a gente começa a trabalhar ou sair daquela linearidade estabelecida dentro de uma visão cientificista, que é, existe uma causa, existe uma consequência. Portanto, um caminho previsível. A gente escapa dessa previsibilidade, por quê? Porque tudo que acontece naquele plano de experimentação acontece como efeito de diferentes maneiras de ser afetado e de afetar o movimento. É uma realidade complexa. Complexa não significa complicado. Ela pode também ser complicada, mas não significa ser complicado, significa ser múltipla, ser possível de dobrar-se de diferentes modos. Bom, então, esse percurso da pesquisa e intervenção ele vai trazer esse campo da complexidade, que é um campo que traz múltiplas maneiras de se sentir, de se viver, de se falar sobre aquilo, de trazer nossas experiências para entender o que se passa. Bom, e aí quando a gente chegou lá na rede de proteção do campo, a primeira coisa que a gente viu foi novas políticas, né, para discutirmos problemas que vão e vêm o tempo todo, ora com ênfase mais num do que no outro, ou seja, a questão da inclusão, a questão da acessibilidade, a questão da infrequência, a questão da evasão, a questão da reprovação, ora mais ênfase num, ora mais ênfase. Agora não se fala tanto em evasão, talvez porque evasão fale de um certo recorte geográfico, ou a criatura está dentro ou está fora, evadiu ou está. Agora se fala em infrequência. Eu acho que é um tipo de questão que se dá na ordem do tempo, aonde fica bem difícil de você estabelecer ou controlar o aluno com resistência. Ele está e não está, ele é e não é. O sistema fica criando um monte de dispositivos, quer a nível de celulares para a família, quer a nível de computadores, para tentar localizar e fazer um certo ajustamento. Agora fica mais difícil pela infrequência. Mas são, na verdade, políticas descontínuas que trazem de maneira diferenciada intensidades de problemas praticamente muito iguais. Ou seja, aquele espaço ali não vem interessando. Ele não vem potencializando vidas, nem do professor, nem do funcionário, nem dos alunos. Bom, outros personagens, então, nós encontramos lá para tentar discutir essas novas modulações. E aí vem Conselho Tutelar, ECA, drogas mediadoras, as vitaminas da vida, né? Periculosidade, música, oficina, teatro, segurança pública, riscos, tráfico, especialistas, entre eles assistentes sociais e psicólogos. Olha o cuidado que nos dá
essa entrada para pensar assim, já temos um lugar, já temos um problema, basta resolver. Como nos deslocar disso? E é interessante que a gente, como especialista, e aí eu acho que os educadores a mesma coisa, a gente entra no campo com uma clareza muito grande. Temos que transformar o outro. É o outro que não entra dentro das minhas expectativas, seja quaisquer expectativas, de mudança, transformação, cumprimento do dever, de regra, de norma. Temos que mudar o outro. E nós ficamos cada vez mais com a certeza, ao longo desse trabalho, que ou você se modifica ou não modifica ninguém. Ou seja, cada um de nós tem como desafio se deslocar. Porque é no deslocamento que nós fazemos de quê? Desse lugar já dado, que a gente altera a correlação de forças no certo campo. Senão o que a gente faz, independente da cartilha que a gente leve, é a mesma coisa. O sistema quer mudar o aluno, quer mudar o professor, quer mudar o psicólogo, para que ele resolva. Então existe o sofrimento de que algo não dá certo, o que é que eu faço? Existe o sofrimento do educador, existe o sofrimento do psicólogo, isso está ali. Agora, acolher esse sofrimento, a gente tem que sair daquela dialética que ou eu pego a criança e vou tratar, ou encaminho a criança, ou eu digo, não, isso eu não faço, vou fazer outra coisa. Qual é o campo de possível que a gente consegue construir a partir dessa demanda? E aí é importante a gente ver que demanda não é o pedido que nos chega. Demanda é o pedido mais a oferta. Porque isso nos desloca. O que é oferta? Só se vai pedir, por exemplo, para o psicólogo que ele cure, se a gente tem uma oferta de trabalho de psicólogo curador. Tipo assim, não se vai fazer esse tipo de pedido no Brasil colonial. Então, esse pedido ele se constrói entre nós. Ele se constrói entre nós, na minha chegada e na vida do sofrimento do educador. Na chegada de uma família para o educador, na chegada da criança para o educador. Isso se constrói ali, a gente não tem essa noção. Então, se eu me desloco desta demanda ou desta solicitação para buscar produzir outras demandas, a qualidade dessa relação pode mudar. Então, se espera, se o meu lugar era um lugar de dar respostas, de curar, eu já sabia que isso eu não faria, porque o aluno, qualquer coisa que aconteça com ele, é na condição de aluno, e, portanto, é um campo complexo. A condição de aluno envolve um certo uso do tempo, um certo uso do espaço, um certo período, um certo campo de relações, uma história que se faz na escola, na relação da escola com a comunidade. É utópico achar que alguém retira aquela alma dali como em si e vai levar para algum lugar, vai fazer uma mágica e devolve a alma. Aquilo se produz entre nós e tem que ser entre nós que uma história precisa ganhar força frente aos casos, porque essa lógica médica atravessa todos nós, e já bem delimitada do que é o papel do professor, do aluno, do assistente, fazer aquilo rodar de um determinado modo, a gente já sabe os efeitos. Bom, então, o que a gente encontra ali? Novas medidas, novas chefias e novas urgências. Talvez a coisa pior que eu tenho encontrado na escola hoje são as urgências. As urgências, elas fazem com que cada um de nós tenha que trabalhar com tudo ao mesmo tempo para ontem. A produção de profissionais da dívida. Estamos todos endividados e desesperados para dar conta. Só que a gente não sabe exatamente o que é dar conta. Também não tem tempo para pensar no que é, mas a gente sabe que tem que dar conta. E com isso a gente vai se desesperando a cada momento para buscar resolver aquilo que a gente não sabe nem aonde e como se constitui. Então isso talvez tenha sido a pior coisa. Quando atua em nós a aceleração, tudo que é acessado em nós é repetição.
nos traz o que? Afetos antigos, cognição antiga, modos antigos, que a gente já sabe qual é. Empurrar o problema para diante, culpabilizar, sofrer, se desqualificar, exonerar, e um monte de coisa. Quando a questão começa a ser para ontem, quando essa potência de interferir começa a ser fragilizada, a gente abandona. Isso eu tenho visto nas próprias famílias, que são todas ditas desorganizadas, desordenadas, injustificadas, desestruturadas. Tudo que acontece é que é uma má família. Nós chamamos essas famílias e colocamos para elas o quanto elas são incompetentes. E aí a família sai dali pior que entrou. E a gente fica esperando o milagre. Então, assim, todas as vezes que se empurra para diante, e essa, a gente vai começar a tentar ver onde é que está a raiz disso. E a raiz hoje está muito na questão da produtividade, da aceleração, do dar conta, que acaba nos levando a nos repetir. Que desafios nós temos de estar pensando a nossa formação em ação como algo da ordem do inusitado. O que prepondera aí é uma noção de cotidiano como repetição. Cotidiano como aquele que está na minha agenda e que propõe o dia de amanhã absolutamente organizado, já sabido. Mas o cotidiano não é só isso. Porque o cotidiano é também um lugar onde as coisas previsíveis não acontecem. Onde a imprevisibilidade se constitui como uma resposta a diversas minhas expectativas. Aquilo que acontece não era aquilo que eu esperava. Ou seja, o cotidiano é também um lugar do imprevisível. E como lugar do imprevisível, é um lugar que me afeta e me bota a pensar. E aí eu pergunto, bota na escola? Quem de nós na escola está conseguindo pensar? Ou a gente vai encarar coletivamente que há um contratempo a ser feito ali para se criar um outro espaço de vida e de sentido, ou a gente vai trabalhar para continuar mantendo o que está ali. E a gente tem hoje o quê? 60% de criança medicalizada? 80% na gente? 80% de fracasso escolar? E eu acho interessante uma coisa, as pessoas dizem assim, isso é impossível, isso é impossível. Quantos de vocês que estão na instituição pública veem que trabalha quem quer? Quer dizer, você pode não trabalhar numa instituição pública, ela não pode fazer outra coisa. Algo se dá aí no deslocamento nosso. Porque se você pode não fazer nada, enrolar, e todos nós conhecemos essa realidade, ela não está só na UERJ aqui, lá, ela está em todo lado, a gente não pode fazer nada. E aí pergunta, vai fazer o quê? Não tem um método, nem um saco de questões prontas a responder. Nós temos um desafio a nos deslocar, produzindo outras demandas que possam coletivamente criar uma micropolítica que favoreça o pensar juntos. Todos vão querer, aí é outra questão da gente pensar, todos, quem é todos? Essa é a maior certeza que a realidade jurídica nos dá. Escola para todos. Escola para todos, quem é todos? Isso é abstração. Cada um de nós sabe que dentro de um espaço, de uma sala de aula, encontra parcerias, alianças possíveis com uns, com outros, não. O campo de possível que se pode criar, ele está circunscrito na realidade. Ele não é dado antes. Bom, e aí a gente tem falas nostálgicas. A gente encontrou nas escolas, entre psicólogos, assistentes e professores, aquelas falas nostálgicas, tipo assim, se eu tivesse aquelas condições, como naquele tempo, tudo seria diferente. Aquele aluno, aquele tempo. Eu sinceramente, tenho dificuldade de encontrar esse tempo. Que
Porque se a gente for lá para a década de 50, quem é que estava dentro da escola? Eu acho que nós temos um problema que o liberalismo traz de base, que é botar uma escola democrática, botar dentro da escola todo mundo. Bom, se você bota na escola todo mundo, você tem um grande desafio de articular ou de discutir a tensão entre igualdade e diferença. Porque igualdade todos nós teremos, todos dentro da escola. Só que diferença não é igualdade. O contrário de diferença não é desigualdade, é mesmice. O contrário de igualdade é desigualdade. Essa aí todos nós temos aí nas ruas para lutar. Mas esse é um plano de luta. Existe um outro plano de luta, que é a questão da diferença. O que a escola vem produzindo hoje é o diferente. O diferente é, de novo, voltar para um padrão, um modelo, que vai colocar assim, a fila dos lentos, a fila dos acelerados. E aí a gente ainda indaga, bom, tudo bem, você botou aí a fila dos lentos, então isso significa que é um outro projeto. Um outro projeto que vai requerer, então, uma outra entrada. Não, é só mesmo para diagnosticar e classificar que aqui são os lentos e justificar o resultado. Então, para que os lentos? Isso tem resposta? Não tem. Isso tem desafio. Desafio entre possíveis alianças. Que ora ganha mais consistência naquele lugar, naquela escola, naquela série. Isso é prático. Então, esse desafio inaugural do liberalismo, ele é um desafio para a gente pensar. Se o contrário de diferença é mesmice, em que a gente se repete? Já que eu não posso propor a mudança do outro e me manter no mesmo lugar hierárquico, onde é o outro que não difere. Um outro fator polêmico que a gente encontrou lá e que é bem interessante é o tal consenso, que advém de uma dialética mais antiga. Ou seja, sem consenso não há possibilidade de trabalhar. E aí a gente foi buscar, tentar entender o que é consenso, né? Consenso é conformidade, é concordância, é unanimidade. O contrário de consenso é discórdia, dissolução, decomposição. Então, ou se tem consenso, unanimidade, ou não se pode trabalhar. Nessa dialogia, que não se fala porque elas ficam na ênfase nos extremos, o que a gente vem perdendo é o dissenso, é a dissidência. Sem polêmica, você não tem como criar um campo indagativo. Somos diversos. E ser diversos não tem como reduzir a um. Se quer reduzir-o todo, isso é a escola que faz. Quando eu entro numa sala de aula, quando é que um aluno acorda? Quando é que um aluno entra em sintonia? Quando algo lhe diz que naquele momento ele se afeta. E esse algo que o liga, que liga o outro, é sempre diferente. A escola parte do pressuposto que somos iguais, temos que caminhar igualzinho e chegar à mesma coisa. Esse é um caminho impossível do tal consenso. Se nós somos afetados por histórias diferentes, por projetos diferentes, por campos de querer diferenciados, o final desse troço aí, ele também é diferença. O que vale ali é a sintonia que a gente consegue criar entre nós e que nos afeta e nos faz pensar. Enfim, esse consenso é uma coisa para a gente pensar. O fundamental para a gente, nesse percurso, foi possibilitar a criação de relações de convivência. E essas relações de convivência é um desafio à criação de normas, de normatização. Mas normatização que não são negociações feitas para sempre. São negociações que se faz a cada vez.
Portanto, elas são singulares e provisórias, mas elas garantem um certo percurso pelas relações de convivência que se criam. Ela se faz de uma tensão entre nós. E essa tensão não é a desestruturação, a morte, é a tensão à vida, que nos faz uma liga, faz um em comum entre nós, com acordos possíveis a cada vez. Nesse sentido, o que a gente pôde ao longo desses 2 anos lá pensar é que dos problemas em si, a criança problema, o professor violento, a família desajustada, ou seja, dessas problemáticas em si, né, nós passamos a uma certa experimentação, não só de discussões, como de ações, de atos. E isso nos possibilitou girar do problema em si para campos problemáticos. E o campo problemático, ele areja, ele nos coloca em situação de experimentação, de aprendizagem, de novas ideias, de novas atividades, de novas possibilidades, tá? E da análise dos efeitos disso, das nossas práticas. Tá? E aí, a construção de outros problemas é o percurso que a gente foi criando. Eu trouxe aqui como mudar, eu trouxe aqui um trechinho, só para encerrar, depois a gente conversa mais, tá? Que é o seguinte: dando passagem aqui às instruções de um pajé, pensamos o andarilho num deslocamento bem localizado entre o cerrado e a floresta tropical. Ali, nos diz o profeta feiticeiro, encontramos um limite que, a um olhar apressado, pode nos levar de um território a outro, apenas confirmando o visível contraste cerrado e floresta tropical. No entanto, adverte o pajé, essa passagem longe de apenas uma linha de fronteira se faz também como um campo híbrido de densidades variadas, onde se espreitam zonas sensíveis à construção de outros sentidos que não se ancoram nas extremidades, em nenhuma daquelas paisagens, cerrado ou floresta tropical. O acesso a essa variabilidade das vidas que ali se tecem e que inclui a nós mesmos, exige que habitemos essa zona por mais tempo. Ou melhor seria, num outro tempo, o tempo da intensidade. É habitando esse tempo, na escuta atenta e paciente do silêncio, que nos chegarão outras imagens.